Vim com um estudo aprofundado para dizer que o Cruzeiro ganha, viu, amiguinhos? Por 2-1, tá? 2-1 Cruzeiro. E pensando num 3-1. Time ruim esse Cruzeiro, hein? O time morto nesse Tite. O Corinthians deitou no Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro vaza, Tite. O Tite não dura muito no Cruzeiro, não. E mais uma vez, o técnico Tite tem um elenco fortíssimo em suas mãos e não consegue fazer com que esse time venha jogar bola. E após um empate frustrante contra o Corinthians, a torcida perdeu a paciência e pediu para o técnico ir embora. Confira só. 9 gols sofridos, 4 gols marcados, 2 derrotas e 2 empates. É muito pouco. E o Tite mais juvenil ainda, em toda a parte do Tite também, é muito pouco, gente, é muito pouco. É muito dinheiro gasto para tão pouco, sabe? Criou menos do que eu esperava, porque eu ainda tinha uma certa expectativa de fazer um bom jogo, porque era contra o misto do Corinthians. O misto do Corinthians, que aliás, esse time do Dorival aí tem uma capacidade imensa de deixar jogo feio, de amarrar jogo, e o Cruzeiro foi caindo na dos caras, foi caindo. E o Corinthians com a ponta até de ganhar do Cruzeiro de novo aqui, ué. De qualquer forma, eu aponto pro trabalho do Tite, que até aqui é fraquíssimo, mas, repito, o William juvenil na expulsão, Tite juvenil de mantê-lo em campo, né? O Gerson saltando 1 milímetro para disputar a bola pelo alto, 1 milímetro que ele saltou do chão, e não adianta dizer que os jogadores compraram a ideia do treinador, aí faz gol, vai lá, abraça o Tite e tal, sabe? Porque ser bunda mole contra os reservas do Corinthians também, aí essa resenha dos jogadores também não vai colar, né? E só um detalhe aqui, que contribuiu também para essa marmota desse resultado aí, o Kaique perdendo 2 na cara do gol. É por isso que eu falo, vamos distribuir pro Tite, pros jogadores também, sabe? 2 na cara do Hugo Neneca, né, Kaique? Me ajuda aí. Então você junta tudo isso e o resultado é esse aí, é o Cruzeiro na zona de rebaixamento. Sabe? O time me parece sem força para buscar alguma coisa, sabe? O Tite respira por aparelho, todo mundo sabe, o Cruzeiro em campo perdeu personalidade, tá, sabe? Aceita jogo de qualquer adversário, até do misto do Corinthians, 7, 8 titulares aí. Sinceramente, a direção vai precisar fazer algum movimento. Se não tem confiança no treinador, muda, sabe? Se mudar, traz alguém para acordar esse time aí. A primeira coisa que tem que ter é o respeito ao torcedor. E a minha vida toda eu tive e vou continuar tendo. Ele respeita, porque eu sei o quanto ele ama o Cruzeiro, o quanto de carinho ele tem, o quanto de ele vai para casa e que fica com uma situação melhor, tendo o seu clube vencer. Eu sei disso. Eu tenho uma real dimensão disso. E eu tô brabo justamente por não poder proporcionar isso. Por quê? Porque o desempenho teve em algum momento, e isso a gente tem que persistir, ter esse discernimento, que o desempenho e o resultado vão bater no Campeonato Brasileiro dessa forma. Hoje a torcida colocou 20 mil, a gente viu um Cruzeiro ano passado enchendo o Mineirão, tendo uma relação muito próxima com o time, e a gente não consegue ver esse momento com a torcida agora, nesse início de temporada, assim. Como que você está sentindo essa relação com o torcedor? E, para falar em relação, hoje você está acompanhado de parte da diretoria, como que está sendo essa relação também com a diretoria, perante resultados que ainda não engrenam, não fazem ainda, não tem ainda a vitória no Campeonato Brasileiro, que é algo que incomoda. Como que você está nessas relações agora? Obrigada. A primeira parte o torcedor vai trazer esse carinho e vai buscar, sim, na medida do desempenho dos resultados dentro do campo. Aí eu preciso, enquanto profissional, externar essas situações e deixar claro, respeitar, mas é o resultado e desempenho e resultado dentro do campo. Então chegarmos na final, conquistarmos o título, são a nossa próxima etapa. Esse é o objetivo. A partir daí, a gente começa, passo a passo, construir uma recuperação dentro do campeonato. E a respeito do comando, o comando está aqui, você tem a condição de conversar com eles mais do que qualquer coisa. Eu tenho o discernimento do trabalho e talvez a persistência ao longo da vida de saber que as coisas revertem com trabalho e resultado dentro do campo. Mas que amasso o Corinthians deu! Mas que amasso! O time ruim esse Cruzeiro, hein? O time mal treinado fisicamente, hein? O time morto, hein? O time morto nesse Tite. Agora, se o Dorival Júnior tivesse no intervalo
já colocado o time mais ofensivamente, o Corinthians ganhava o jogo de goleada. Goleada. O Corinthians deitou no Cruzeiro. O Corinthians era pra ganhar o jogo. O empate foi ruim pro Corinthians. Foi o péssimo pro Corinthians. Essa é a grande verdade. Um golaço do Pedro Tchoca e a torcida do Cruzeiro. Vaza, Tite. Não, deixa o Tite aí. Deixa o Tite no Cruzeiro, deixa ele lá, deixa ele trabalhar. Porque o Corinthians amassou. Em 12 pontos disputados nesse Campeonato Brasileiro, 4 jogos, o milionário Cruzeiro com o Tite conquistou só 2 pontos. O Cruzeiro acaba de empatar em casa com o Corinthians. O Cruzeiro ainda não venceu nesse Campeonato Brasileiro. E pra piorar, tá? O Cruzeiro pode terminar essa rodada ainda na lanterna do Campeonato Brasileiro. Um Cruzeiro que negou vender o Caio Jorge por 30 milhões de euros, que contratou Gerson por 30 milhões de euros, que tem um elenco caríssimo e fortíssimo. Mais uma vez o Tite tem um grande elenco na mão, porque ele não aceita propostas de clubes que não têm grandes elencos e ele não faz o time jogar nada. E ele não dá resultado. Os últimos trabalhos do Tite na seleção brasileira só tinha estrela. A seleção brasileira, quando era Copa do Mundo, que era o que valia realmente, não jogava nada. No Flamengo, o Tite teve um elenco galáctico, que depois foi provado com o Felipe Luiz. Ele entrou, assumiu, ganhou tudo. Com o Tite, não ganhou nada. E o Tite agora no Cruzeiro, depois de um tempo para descansar, para estudar, faz um trabalho ridículo de novo. E com um time forte de novo. Isso que é bom chamar atenção. Porque no Flamengo ele tinha um elenco milionário, no Cruzeiro ele tem um elenco milionário que ele não consegue fazer jogar. Agora, todo mundo critica, né? Mas essa imprensa babou muito o ovo do Tite. E eu já falava, há muito tempo. E aí me xingavam. Para de falar do Tite. Tá mais do que provado que hoje o Tite tá longe de ser um grande treinador. E não sei se é possível esse Cruzeiro se encontrar com ele não, hein? Os trabalhos recentes do Tite são muito ruins e até um pouco ultrapassados. Olha, depois de um primeiro tempo do Corinthians, assim, muito ruim, inclusive eu diria até mais, o jogo ruim no primeiro tempo, foi muito chato. O Corinthians não produziu nada, não fez nada, e o Cruzeiro também não produziu muito não, mas fez o gol, 1-0 e tal. No segundo tempo, entrou o Memphis, lá foi 30 minutos, deu uma mexida, o Corinthians jogou um pouco melhor e empatou o jogo com uma subida ali incrível do Tchoca. Quase o Corinthians vira o jogo, faltou muito pouco. Nos últimos 10, 15 minutos o Corinthians jogou muito melhor. E o time do Cruzeiro, apático, sem criatividade, a torcida vaiou. E eu vou dizer uma coisa pra vocês, hein? O Tite não dura muito no Cruzeiro, não. Vim com um estudo aprofundado para dizer que o Cruzeiro ganha, viu, amiguinhos? Por 2-1, tá? 2-1 Cruzeiro. Empurra o Inter para a lanterna. Eu acho até que eu tava pensando num 3-1. Tava falando num 3-1, porque hoje possivelmente não vai ter gol de mão. Porque o Memphis não deve jogar, né? Não vai jogar. Então, se o Memphis não vai jogar, não tem gol de mão. Né? Já é um grande avanço para o Cruzeiro. O Cruzeiro deve, obviamente, eu acredito que o Tite vai hoje colocar uma formação mais segura, porém com o Cajota de volta. No campeonato, realmente. Com o Caio Jorge não tem placar em branco. Não interessa como o Cruzeiro está, mano. Nós estamos falando do jogo de hoje. Estou falando do que passou. O que passou, o que passou não volta mais. Bom, pessoal, mais uma vez o técnico Tite não consegue fazer o time do Cruzeiro jogar bola. Poderia ter perdido. Nos últimos 15 minutos do segundo tempo, o Corinthians foi muito melhor que o time do Cruzeiro e quase consegue virar o jogo. A verdade, pessoal, assim, na minha opinião, o Tite não vai durar muito no time do Cruzeiro, cara. São resultados frustrantes dirigindo o time do Cruzeiro, cara. E assim, segundo o técnico Tite, ele mesmo falou que iria fazer uma grande história no time do Cruzeiro. E o que a gente vê na prática
não é isso. A gente vê um time fraco, um time que não consegue jogar e não consegue ser ofensivo. Praticamente, cara, o Cruzeiro é o mesmo time do ano passado. E assim, do jeito que tá, cara, o Cruzeiro tá na zona do rebaixamento. Mas assim, é bem na zona, viu? Não é ali na última colocação, no caso, a primeira colocação da zona do rebaixamento, não. É lá embaixo mesmo. Então, se o Cruzeiro não acordar, assim, se o Pedrinho, cara, continuar insistindo com o técnico Tite, eu acho muito difícil o Cruzeiro tentar alguma coisa esse ano. Conseguiu ano passado? Conseguiu. Mas ano passado, o mesmo elenco, o Cruzeiro quase consegue levar o Campeonato Brasileiro, cara. Esse técnico Tite teve o time do Flamengo em suas mãos, praticamente o mesmo elenco, com algumas peças diferentes. E o Felipe Luiz, cara, ele conseguiu fazer o time do Flamengo jogar. Não é à toa que o Flamengo ganhou tudo. O Flamengo ganhou o Campeonato Brasileiro, também ganhou a Libertadores da América e bateu na trave no Mundial de Clubes. Então, se o Cruzeiro continuar insistindo com o técnico Tite, esquece Brasileiro, esquece Libertadores, e do jeito que tá, olhando para o que tá acontecendo, cara, vai ser rebaixado mais uma vez. Então, assim, é uma situação bem complicada, cara. O Cruzeiro se encontra na 18ª posição do Campeonato Brasileiro, cara, e tá difícil a situação. Em 12 pontos disputados no Brasileirão, o Cruzeiro milionário do Tite só conquistou 2 e pode terminar essa rodada de novo na lanterna mais uma vez. Tite tem um elenco fortíssimo e não consegue fazer o time jogar, cara. Comentem aqui, eu quero muito saber a tua opinião. Valeu, pessoal, e até a próxima.